Começou? Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui retornando e em tempo pontual para continuar a nossa EBD, que é intitulada a Escola Bíblica Dinâmica e que considera aí por demais a sua participação, a sua contribuição, a sua colaboração, ainda mais em tempo em que estamos vivendo essa fase de isolamento no espaço geográfico, mas a cada dia que passa nos aproximamos mais usando as ferramentas virtuais e gostaria muito que você, meu amado irmão, minha amada irmã, que já está aí despertando, que já despertou, já está tomando seu café, já está fazendo o seu devocional, que você possa nos auxiliar, estando conosco aí. Convide mais alguém, convide o seu amigo, convide a sua amiga, convide alguém da sua família. Vamos estar junto aqui, orando, estudando a palavra de Deus. E hoje nós temos um tema interessante, importante e um tema que te chama para dentro. Isso! Hoje o tema é a doutrina da mordomia. Temos até algumas piadas referentes à mordomia, né? Lá no Rio eu ouvia muito dizer, você está numa mordomia, hein, meu amigo? Mas é um outro sentido. Hoje nós vamos entender um pouco mais dessa questão da mordomia cristã, com suporte das Sagradas Escrituras. Mas quero deixar aqui o meu abraço, quero reiterar aqui a necessidade de você convidar o seu irmão, a sua irmã e estar conosco aqui nessa caminhada. Estamos aqui com o nosso irmão Luciano, que esteve aí ministrando as aulas anteriores e vamos estar aqui sempre junto aqui, interagindo, para que possamos dar essa contribuição para o irmão nesse projeto da nova EBD. Não é mesmo, Luciano? Luciano vai ficar à vontade, já vou pedir a ele também que faça a oração inicial para a gente começar o nosso estudo. Bom dia a todos os irmãos, estamos aqui novamente, agora na companhia do nosso ilustre pastor Júlio. Ele vai estar ministrando a nossa aula aqui. Creio que ele vai falar grandemente ao nosso coração. Vamos estar fazendo a nossa oração para dar início à nossa aula de hoje. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nessa manhã, Pai, querendo engrandecer, louvar o Teu santo nome, Pai, e já pedindo, Pai, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, Deus, para que possamos, Deus, aprender um pouco mais da Tua Palavra, essa é a nossa Escola Bíblica Dinâmica, que o Senhor possa, Senhor, estar indo de encontro a cada um dos irmãos aqui, que estão aqui conosco agora nessa live, e aqueles que ainda vão vir, e aqueles que vão ver após, Senhor, que não conseguem ver agora nesse momento. Que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe o nosso pastor e professor Júlio, que o Senhor possa falar grandemente através da vida dele. Em nome de Jesus, amém. E já aproveitando o ensejo, Luciano, o que o irmão entende por mordomia? Eu comentei aqui que lá no Rio eles falavam muito, você está numa mordomia, quer dizer, você está numa vida boa, mas é no sentido aí da gíria, do vulgo popular, ela levando para um outro lado. A gente sabe que a cristã já difere um pouco, né? É uma palavra que não é muito usual para as nossas vidas, então quando a gente escuta mordomia, a gente acha que é ficar à toa, né? Que é ficar sem fazer nada, estar naquela mordomia. Mas é muito pelo contrário, a mordomia cristã é uma honra para cada um de nós, a qual Deus concedeu para cada um de nós cristãos e estarmos administrando aquilo que o Senhor nos concedeu, os dons a qual Deus tem nos presenteado. E isso é que tanto que a palavra, se eu não me engano, a mordomia significa administração, administrador. Então nós somos administradores dos dons ao qual o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor nos concedeu e nos capacita na caminhada cristã juntamente com Ele. Não é isso, pastor? Exatamente. E nós vamos aí prescrutar os caminhos, que é percorrer os caminhos com o suporte da Sagrada Escritura, para entender um pouco mais e fazer também desse estudo
parte do seu devocional diário. Tanto que nós temos aqui alguns textos sugestivos, é lógico, é claro, além do texto base, que é o texto áureo, no livro de Salmo 24:1, onde nós temos a afirmativa. Guarde isso no seu coração, inspire-se nessa palavra. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Que palavra maravilhosa, saber que do Senhor são todas as coisas, né? E que enquanto dormimos Ele guarda o nosso sono. Então este aqui é o texto áureo que vai fundamentar essa caminhada. Já temos aqui a revelação daquilo que o nosso irmão Luciano acabou de falar. Do Senhor é a terra, são todas as coisas. E Ele nos coloca como mordomo de tudo aquilo que Ele criou. Nós vamos ter a leitura devocional no decorrer da semana. E temos uma leitura que você vai precisar estar repetindo com constância. Isso. No livro de carta de 1 Pedro 2, do versículo 18 ao 25, nós vamos ter um texto que vai falar da redenção por meio do sangue de Jesus. Então veja que a necessidade da restauração de Deus, de manter aquele relacionamento, restabelecer aquele relacionamento do homem com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, e Pedro vai falar sobre isso. E nós vamos ter o acompanhamento de algumas leituras diárias, que é interessante você fazer. Vamos estar sempre repetindo aqui, mas você que tem a sua caneta, que tem o seu papel, pegue aí, anote aí num cantinho, para que você faça novamente essas leituras de forma diária, e ela te auxilie não só no entendimento, mas também venha te auxiliar nas suas orações, vai te dar suporte nas suas orações. Na segunda-feira, anotem aí, você vai ler o livro de Gênesis no capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 24. Então, na segunda-feira, amanhã, capítulo 14, do 18 ao 24, onde nós vamos ter a narrativa de Abraão, antes Abrão, né? Depois Abraão, e seu encontro com o sumo sacerdote Melquisedeque, onde nós temos aquela narrativa de Abraão dando dízimo a Melquisedeque, né? E sendo abençoado por este sumo sacerdote. E, segundo alguns escritores, o sumo sacerdote, ele simboliza Jesus Cristo também, aquele encontro ali com Jesus Cristo. Na terça-feira, nós vamos ter a leitura devocional, Salmo 24, anotem aí para você não esquecer, Salmo 24, nós vamos ter lá o relato da trajetória, de toda a trajetória de Abraão, o seu mordomo, quando ele foi procurar a esposa para Isaac, isso, filho de Abraão, a saber, Rebeca. Então, toda aquela narrativa você vai entender. Então, guarde aí, terça, Salmo 24. Na quarta-feira, nós vamos ter o Salmo 8. Então, anotou os anteriores? Anote mais esse aí. Quarta-feira, Salmo 8, você vai ter o destaque para a majestade e a glória de Deus e de suas obras. Olha que maravilhosa essa palavra, não é mesmo? E na quinta-feira, na carta de 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, você vai ter a preservação do corpo como templo do Espírito Santo. Tem pessoas que têm agredido demais o corpo, não é mesmo? Fazem perguntas a respeito do que fazer ou não fazer com o corpo. Então, você vai entender que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, precisa ser preservado, cuidado, com todo carinho, na presença de Deus. E na sexta-feira, você vai ter o seu devocional, anote aí, no livro de Gênesis 28, do versículo 10 ao 20, onde nós temos a narrativa de Jacó e seu encontro com Deus em Betel. O episódio daquela escada que ele via anjos subindo e descendo. Então, Gênesis 28, do versículo 10 ao 20. No sábado, você vai ter na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 21, vai ter a exortação a respeito do ensino da palavra, e você vai ver 4 a 5 gerações sendo envolvidas, porque ele fala da avó de Timóteo, fala que Timóteo tem que procurar homens idôneos que também possam transmitir, ensinar essa palavra. Então, uma outra geração mais à frente, até chegar em nós outros que aqui estamos. E fechando no domingo, você vai voltar para o devocional lá, que abriu, que é 1 Pedro 2, 18, 25,
a redenção por meio do sangue de Jesus. Então veja que são devocionais diários para você apreender a palavra e usar como suporte aí nas suas orações. Mas vamos seguindo em frente. Você anotou, tomou nota? Depois a gente pode dar uma passadinha no final para que você venha guardar e aí fazer com que isso se torne parte do seu devocional. Vamos lá, o significado da palavra mordomo ou mordomia. Bom, a palavra mordomo, ela tem um significado profundo para a vida cristã. Entenda isso, para a vida cristã. Mordomo quer dizer literalmente, como nosso irmão aqui mencionou, um administrador, um econômico. Isto é, aquele que é incumbido da direção da casa. Isso, aquele que administra, aquele que guarda. Nós sabemos que Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem, Ele colocou o homem no interior do Jardim do Éden e Ele outorgou, Ele repassou, Ele deu ao homem uma condição especial de nomear os seres vivos que ali estavam, de cuidar daquele lugar, não é mesmo? Nós sabemos que teve o fatídico acontecimento da queda posteriormente e depois a anunciação da salvação. Mas é importante você já partir do ponto aqui do entendimento o que significa realmente mordomia na concepção cristã. Então entenda isso, muito embora acredito que muitos irmãos já venham ter algum entendimento. Você quer compartilhar conosco alguma noção? Compartilha aí, nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Luana, aquele abraço, minha irmã, nosso irmão Adalberto Pires, que sempre tem estado conosco, a nossa irmã Leci, que abraço, a nossa irmã Andréia também está conosco, o nosso pastor aqui que está não só nos apoiando, mas nos dando essa condição de estarmos aqui abraçando esse projeto. Então, aquele abraço aos nossos irmãos. Então, pegamos aí a definição de mordomia, vamos guardar como um administrador de Deus. Olha, ser administrador de Deus não é pouca coisa, hein? Vai entendendo aí. Glórias a Deus. Então, vamos ter alguns exemplos para fixar essa mordomia. Há 2 incidentes bíblicos que nos relatam ou nos ajudam a esclarecer os mistérios de uma mordomia, não é? O ofício de uma mordomia. Então são 2 acontecimentos bíblicos que nos ajudam a fixar essa mordomia, esse conceito de mordomia. O primeiro nós encontramos em Eliezer. Quem foi Eliezer? Eliezer foi o servo de Abraão. Veja lá que na leitura devocional que foi orientada, tem essa narrativa aqui para você entender todo o contexto que se desenrola até o Eliezer, o servo de Abraão, sendo inspirado por Deus para buscar uma esposa para Isaac, filho de Abraão, e ele encontrou Rebeca. Então veja bem que Eliezer, servo de Abraão, na narrativa do Gênesis 24, versículo 2, nós temos a seguinte narrativa: e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Então Eliezer, ele era o servo mais velho, de confiança de Abraão, e ele tinha o governo, ele administrava tudo o que Abraão possuía. E não era pouca coisa que Abraão possuía. Então entenda isso aí. Vamos mais um exemplo? Então, agora o segundo exemplo, ele acontece com o exemplo de José, que nós vamos até numa questão tipológica comparar ele por analogia com a pessoa de Jesus Cristo, nosso mestre. Por quê, pastor? José foi um jovem que não se corrompeu, ele fugiu do pecado, não é? E teve algumas manifestações de Deus agindo por meio da sua vida. José do Egito. Então, em Gênesis 39, versículo 4 e 6, nós lemos que José achou graça aos olhos de Potifar. Veja bem, achou graça aos olhos de Potifar. É interessante destacar isso, irmão Luciano, que às vezes a gente fica querendo assim apressar alguma coisa no contexto de ser introduzido, de ser incluído, de buscar alguma realização. Mas nós sabemos que a Bíblia está cercada de exemplos como o de José, nessa afirmativa, achou graça, não é? Achou graça aos olhos de Potifar. Como é maravilhoso, antes de achar graça ao olhar de Potifar, primeiro achar graça ao olhar de Deus, não é verdade? É verdade, né? Estamos
talvez muitas das vezes querendo apressar as coisas que Deus tem para nós. E José, ele foi dessa forma. Ele era um sonhador, Deus deu o dom para ele dos sonhos, só que ele tentou talvez muitas das vezes apressar, mas depois no final viu que era tudo direcionamento de Deus. Ele foi um escravo para o Egito, chegou lá, achou graça aos olhos de Potifar. Mas antes de achar graça aos olhos de Potifar, ele já tinha graça aos olhos de Deus, pois Deus já tinha planos para a vida dele. Então, a mordomia, Deus deu a oportunidade de José, na época, administrar a maior nação da época de José, era o Egito. E também hoje, olha como o pastor Júlio disse aqui, nós temos o privilégio de ser administrador de Deus aqui na terra. Quando Deus disse a Adão, a ele dominar sobre todas as coisas, Deus deu a Adão o direito de escolher o nome de cada um dos animais. Deus deu a oportunidade a Adão de administrar tudo aquilo que Deus tinha criado. E nós também temos essa oportunidade de estar administrando de forma correta, de forma à luz da palavra, aquilo que Deus tem para nós. Então você, na sua oração, no seu devocional, clame ao Senhor para que Ele possa te dar a luz da palavra, como Ele deu a sabedoria a José, a Eliezer também, quando a administrar as coisas de Abraão. Então nós temos que também ter esse direcionamento de Deus para poder administrar as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos, em nossas vidas. Se às vezes você está querendo administrar algo da parte do Senhor, pede a Deus para Ele te capacitar, para Ele te orientar à luz da tua palavra, não da forma que nós queremos administrar, mas sim da forma que Deus quer que nós administramos, não é isso, pastor? Exatamente, assim como nós estamos aqui buscando administrar esse compartilhar, não é? Na verdade, essa interação aqui nesse tempo que nós temos disponível para estar com você. A nossa irmã Daniele aqui, Brito, aquele abraço, está aqui comentando que é a primeira vez que ela está participando da EBD. Seja bem-vinda, esteja conosco até o final. Nossa irmã Fernanda, aquele abraço, também tem estado conosco aí, nos apoiando. Então, que o Senhor venha nos ajudar a entender um pouco mais sobre mordomia. Nosso irmão frisou que José, ele achou graça aos olhos de Potifar, que era, por sua vez, assistente do rei, e ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Então, entenda que lá atrás, Eliezer, o Abraão colocou ele sobre tudo o que ele tinha, era um servo de confiança, e agora é a vez de José ser colocado sobre tudo que Potifar tinha, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada ele sabia. Então veja o nível de confiança de Potifar depositado em José, de maneira, segundo a Sagrada Escritura, que ele não procurava saber de nada, ele confiava inteiramente em José, ele só se preocupava com o pão que ele comia. Então veja bem, só se preocupava, frisem isso, com o pão que ele comia, ele tinha confiança total em José. Agora nós vamos para a base bíblica da doutrina. Doutrina quer dizer um conjunto de ensinamentos, um conjunto de lições, de orientações que vão nos ajudar na nossa caminhada. Às vezes nós ouvimos muita coisa sendo assemelhada à doutrina e acabamos criando uma resistência. Então entenda que doutrina não é propriamente dito. Às vezes a pessoa imagina a doutrina como o uso e costumes, as vestimentas. Não, entenda que doutrina é um conjunto de ensinamentos com base bíblica que vão nos ajudar na nossa caminhada. Então, quando você ouvir falar de doutrina, é ensino bíblico, com base bíblica, para te livrar das heresias, te livrar dos desvios do caminho. Vamos continuar? Então a Bíblia ensina por preceitos e exemplos que nós somos mordomos de Deus. Ela nos ensina, você viu duas passagens aí mostrando esses exemplos. Ele nos confiou a administração dos bens e poderes que lhe pertencem.
e a ele tão somente. Nós falamos aqui algumas vezes sobre isso. Nosso irmão Luciano acabou de falar que Deus nos colocou como mordomo sobre todas as coisas. O homem como mordomo lá no Jardim do Éden, onde tudo começou. Então entenda, vale a pena que o aluno tome um tempinho para ler cada uma das passagens e meditar em suas verdades. Então tome aí um tempinho, não são passagens longas, são passagens curtas que você vai guardar. Agora, para que você fixe esse conhecimento, você vai entender que o universo ele pertence a Deus. Também tem algumas passagens aqui que vão evidenciar isso, são várias passagens que vão evidenciar isso. Eu vou tentar estar postando aqui para você nas entrelinhas aqui, para que você acompanhe e não perca nada. Mas alguma dessas passagens está lá em Gênesis 1, versículo 1, princípio de tudo, Bereshit, aonde tudo começou. E Deus criou, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então todas as coisas foram criadas por Deus. Então é importante você entender isso, que tudo que o Senhor criou, Ele fez com um propósito. Então guarde isso, Deus criou com propósito e Ele tem propósito para nós outros. De modo mais específico, o solo também pertence a Deus. Então em Levítico 25, 23 e 2 Crônicas 7, 20, anote aí, para depois você consultar, nós temos a narrativa de forma específica que o solo pertence a Deus. E andando mais à frente, porque nós estamos administrando o tempo, não vai dar para a gente olhar ponto a ponto nas referências, apenas para você anotar, para a gente continuar caminhando. Os minerais e tesouros que a terra e o mar escondem, isso que muitos ainda estão sendo descobertos ainda pelo homem, está na narrativa do livro de Salmo 95:5, 146:6, no livro de Ageu 2:8, no livro de Oséias 2:8 e de Lamentações 3:5. São passagens bíblicas que trazem essa revelação a respeito dos minerais e tesouros que a terra e o mar escondem. E mais um pouquinho avançando, tudo o que a terra produz também pertence a Deus. Nós temos lá no livro de Gênesis 2, versículo 9, vamos ver que lá no princípio a terra já produzia por ordenança do Pai, por ordenança de Deus. Nós temos Salmo 104:4 e no profeta Jeremias 5:24. Toda a vida animal pertence a Deus, guarde aí, Gênesis 1:24, onde o Senhor criou todos os seres vivos. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o quê? Para lavrar e guardar a terra. Então veja aí que é a passagem fixando no nosso entendimento aquilo que nós entendemos como mordomia repassada ao homem por meio de Deus. Gênesis 2:15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden com ofício para lavrar e o guardar. Você entendeu até aí? Todas as coisas pertencem a Deus. Agora, no que diz respeito ao homem, o que diz respeito quando eu falo homem, guarde na sua mente. Homem significa dizer mulher, criança, independente do sexo e da cor, da raça. É a humanidade no contexto geral. Então, o homem, ele pertence a Deus. Primeiro, por direção de criação. Nós temos no advento da narrativa de Gênesis 1:27, onde Deus cria o homem, não é? Conforme a sua imagem e semelhança. Isaías vai reiterar esse ato divino de criação. Em Isaías 42, versículo 5, 43, do 1 ao 7, e Ezequiel novamente vai apresentar essa narrativa no capítulo 18, versículo 4. Agora, por direito de preservação, o homem pertence a Deus por direito de criação e por direito de preservação. No livro de Atos 14, do versículo 15 ao 17, do 17, do 22 ao 28, Colossenses 1 a 17 e 1 Pedro 1:5. Conseguiu anotar? A gente vai dar um jeitinho de passar para vocês no final. Deus não somente nos criou, Ele também nos sustenta na sua providência. Então Ele não só nos criou, Deus não nos criou como obra da casa e largou lá. Não, Ele nos criou e veja bem, Ele nos sustenta por sua providência.
Glórias a Deus por isso. Agora, por direito de redenção, é a parte que mais nos interessa. Porque a gente sabemos que o nosso relacionamento foi interrompido com Deus ali, no fatídico acontecimento da queda no Éden. Mas o próprio Deus partiu dele o desejo, por meio do seu amor, de nos resgatar por meio da redenção em Cristo Jesus. Então nós temos na narrativa de Êxodo 19:5 a narrativa do acontecimento do sangue do Cordeiro nos ombrais que protegeram os primogênitos de Israel, não é mesmo? E nós vamos ter em 1 Coríntios 6:19-20, Tito 2:14 e Apocalipse 5:9 a narrativa aqui do Cordeiro de Deus Pascual, a saber, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então nós fomos criados para glorificar a Deus, guarde isso na sua mente. Mas o pecado desviou o homem desse alvo. Agora eu vou contar apenas uma pequena ilustração aqui. Gostaria que você entendesse essa ilustração, guardasse essa ilustração, para lhe ajudar a fixar esse conhecimento que está sendo compartilhado com você hoje. Bom, o menino e o barco, guarde isso. O menino tinha feito com muito esforço e capricho um barquinho a motor. Um dia ele perdeu o barco na correnteza do rio. Então ele fez um barquinho com todo carinho, barquinho do seu feitio e a motor. Mas um dia a correnteza forte demais, ele perdeu aquele barquinho na correnteza do rio. Vai entender o que foi o ato lá do fatídico acontecimento da queda? Vamos lá. Mas o encontrou em uma loja de venda. Olha só, para surpresa desse menino, o barquinho que ele perdeu, ele havia encontrado numa loja de venda. Entretanto, com o diálogo com o vendedor, ele ouviu apenas que teria o barco, mas se ele pagasse por ele. Então ele teria a devolução do barco desde que ele pagasse para ter o barco. Isso quer dizer o quê? Ele tinha que pagar para ter de volta aquilo que ele próprio criou, invenção sua, e isso dele que ele havia perdido. Logo, ele saiu entristecido da loja, e após ter recebido o valor do seu pai, ele voltou rapidamente àquela loja e comprou o seu barquinho de volta. Então veja bem, saiu entristecido da loja, pediu ao seu pai no diálogo, recebeu importância, voltou à loja e comprou o barquinho. E ao sair, segurando bem, ele firma em seus braços aquele barquinho e aquele precioso objeto, e ele exclamou: agora és 2 vezes meu, meu porque te fiz e meu porque te comprei. Então você entendeu? Entendeu o contexto, o que está por trás dessa historinha, dessa ilustração? Ele fez um barquinho, perdeu o barquinho, ele encontrou o barquinho, mas aí ele fica sabendo que para ter o barquinho de volta ele tem que ter um preço, ele tem que comprar, pagar um valor. Ele vai lá, ele recebe esse valor do seu pai, ele volta na loja, ele compra o barquinho e agora ele sai afirmando: agora você me pertence 2 vezes. Primeiro, porque eu te criei, e segundo, porque eu te comprei. Porventura nós não estamos associando também com o plano de salvação divino de Deus para a nossa vida, para o homem? Deus, nós pertencemos a Deus por criação, Ele nos criou, nós nos perdemos dele na nossa caminhada, mas Ele pagou um preço por meio de Jesus Cristo com seu sangue vertido na cruz do Calvário para nos resgatar. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, glórias a Deus. Agora vamos entender, não é, irmão Luciano? Que palavra maravilhosa, né? Com certeza, pastor. Isso aí nos faz relembrar, né, o sacrifício de Jesus, que nos comprou com o seu sangue. Nas passagens bíblicas nos fala disso. E falando de administração, pastor, no Novo Testamento nós vemos quando Jesus disse a Pedro que seria o administrador da sua igreja. O primeiro administrador da igreja foi Pedro, após a ascensão de Jesus. Então, no Velho Testamento temos os personagens, como José, Eliezer, e no Novo temos como Pedro, que foi o administrador, primeiro administrador da igreja, e hoje todos nós somos administradores daquilo que Deus nos concedeu a ser. E o primeiro, do início da igreja, foi o nosso saudoso lá, apóstolo Pedro, a qual temos como exemplo de nossas vidas também, como um homem íntegro, que era um homem pescador, que não tinha muita, aos olhos da sociedade,
não tinha muito o que fazer, muito a contribuir, mas Cristo, ele não enxerga o homem, ele enxerga o coração, ele enxerga o potencial que ainda nós nem conhecemos, e colocou Pedro como administrador principal da igreja lá no início. E também você hoje, talvez você está dizendo, como que eu vou ser administrador e mordomo de Deus aqui nessa terra? É o que eu disse no início. Você tem que orar e pedir a Deus capacidade para Ele te orientar como que você vai administrar aquilo que Ele quer que você faça, para que você não venha fazer com suas próprias forças, e sim através do Espírito Santo agindo através de você. Assim seremos o administrador a qual Deus nos quer que sejamos, né? Amém. Para não sermos por nossa conta. Poderia fazer certo? Sim, mas faremos mais certo da forma orientado por Deus. Não é isso, pastor? À luz do Espírito Santo, glórias a Deus. Então, assim, agora avançando do meio, a gente está chegando no final, talvez você não entenda a doutrina, uma doutrina com mais poder de influência do que essa doutrina de mordomia cristã. Por isso nosso irmão mencionou no Novo Testamento, está enfatizando a questão da necessidade de nós termos um cuidado na administração daquilo que Deus coloca em nossa mão, porque é a doutrina que mais nos influencia. Às vezes influencia por um entendimento distorcido. Por exemplo, nós precisamos vencer o mito de que, por se tratar de doutrina, está se referindo à prática dos usos e costumes, e que muitas das vezes ela é ministrada de forma impositiva, restringindo apenas os direitos, limpando deveres. Não, doutrina é um conjunto de ensinamento, e a doutrina da mordomia é a que mais nos influencia no nosso relacionamento com Deus, porque Ele entrega algo nas nossas mãos. Ele te entregou algo nas suas mãos para que você administre. Por isso é preciso nós melhorarmos a nossa percepção com algumas atitudes. Primeiro, uma atitude diferente. Antes de tudo, deixará de existir em nossa vida a diferença artificial que, em geral, se faz entre atividades religiosas, entendam isso, e atividades seculares. Então, nós temos que diferenciar uma coisa da outra. A religião não será mais uma atividade que tome nosso tempo só em certos dias, em certos horários. Por exemplo, tem pessoas que só cultuam a Deus no domingo, fixaram na sua mente como doutrina que o domingo é do Senhor, e apenas no domingo elas se programam para cultuar a Deus. Mas e os outros dias da semana? Por isso que o estudo te orienta aqui nos devocionais diários, para que te dê suporte, para que todos os dias, ainda mais esse tempo de pandemia, você possa se aproximar de Deus através dessas orientações de ordem doutrinárias, que são um conjunto de ensinamento. Guarde isso. Então, não foque tanto na religião e na sua religiosidade, senão você vai estar praticando um ato específico que, ao invés de cumprir o efeito que é religar você a Deus, vai estar te tornando uma pessoa afastada de Deus pelo cultivo apenas à religiosidade. E o Evangelho de Cristo, ele tem seu fundamento nas boas novas do reino dos céus. Então o Evangelho de Cristo é diferente, não é uma religião. Ele tem um fundamento nas boas novas do reino dos céus a cada dia, a cada manhã, que se renova, vai se renovando. Então, glórias a Deus. Então, ao despertar do sono, nós temos a narrativa bíblica, exclamou, Gênesis 28:16, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Logo, teremos um mordomo que despertou para uma visão mais nova e mais ampla. De repente, isso está acontecendo com você aí. Jacó, ele precisou ter um encontro com Deus, e naquele encontro ele despertou e confirmou que Deus estava naquele lugar, pela visão do sonho que ele teve, as escadas de anjos subindo e descendo, e ele ali erigiu um altar para Deus. Isso, ele declarou que aquele foi o lugar que ele encontrou o Senhor. Então a vida de Jacó mudou a partir daquele encontro. Quem sabe nós estamos precisando mudar a nossa atitude, ter um despertamento para entender que Deus nos fez mordomo e colocou algo nas nossas mãos. Segundo ponto que eu gostaria que você guardasse, o senso de responsabilidade. Mordomo requer cuidado, administração, responsabilidade.
Ainda o conceito cristão de mordomo fará crescer o senso da nossa responsabilidade. Aqui estão almas mortais, isso, passageiras, sem conhecimento da graça salvadora de Cristo, aos quais Deus cabe levar as boas novas do reino do céu. Então Deus nos dá a condição de, por meio do Evangelho, que anuncia as boas novas do reino dos céus, alcançar essas almas mortais que precisam ser resgatadas, ser restauradas. Você já parou para pensar quanto valor tem uma alma? Uma alma! Pare para pensar no valor. Tremendas são as nossas responsabilidades como mordomo de Deus, então entenda isso. E vamos aqui chegando para o final, senso de dependência. Então, mudança de atitude, senso de responsabilidade, senso de dependência. É importante, não é? É essencial depender de Deus. Entenda isso, ciente da nossa fragilidade e incapacidade para bem desempenharmos a nossa mordomia, nós somos levados a depender do Espírito Santo, que foi comentado aqui, que Deus faz habitar em nossas almas para nos conduzir à vida abundante de dispenseiros da sua multiforme graça. Quem cita muito essa passagem é o Ivan, que hoje não está aqui, está se recuperando, mas vai estar conosco. Quando lá na carta de 1 Pedro 4,10, ele fala da multiforme graça de Cristo. Nós somos dispenseiros. Nosso irmão Luciano aqui deixou evidente, destacou a questão do dispenseiro por meio da figura de Pedro. Então vamos lá, vamos caminhar. Ele nos esclarece quanto aos nossos deveres cristãos. Ele fortalece-nos para o desempenho da tarefa de cada dia, purifica-nos a fim de que sejamos vaso para a honra, vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra, segundo Timóteo 2,21, a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo. Entenda isso, falando o que o Espírito Santo faz em nós, nos santifica, nos purifica, nos capacita, nos transforma em vaso de honra e nos prepara para que possamos ser usados por Deus para a sua boa obra. Então, glórias a Deus. Então, nenhum mordomo poderá servir com eficiência, guarde isso, se não viver uma vida orientada pelo Espírito Divino, que o nosso irmão Luciano mencionou. Podemos sair fazendo, podemos tentar administrar sem a experiência, sem a capacitação necessária, porque quem capacita é o Espírito Santo. Sim, mas em determinado momento você vai chegar à conclusão, e de repente uma conclusão fatalística, como aconteceu com Adão, onde ele não decidiu mais consultar a Deus, tomou a iniciativa de aceitar aquilo que lhe foi proposto por tentação e acabou cometendo o pecado que levou ele à queda, o pecado da desobediência. Então vamos lá, o supremo exemplo de Deus a nosso respeito, supremo exemplo de Deus. Jesus não só ilustra a verdade da mordomia em seus ensinos, mas ele ilustra, ele apresenta de um modo muito claro e sobremodo inspirador na sua própria vida. Jesus foi um exemplo em vida, na sua própria vida, na sua própria pessoa, nas suas obras, nos seus ensinamentos, nas suas orientações, na sua formação repassada aos discípulos e orientações, suas palavras que até hoje nos orientam, não é mesmo, que nós tomamos conhecimento, como uma pessoa que é o exemplo divino da mordomia de Deus, a nós apresentada por Cristo, por meio de Cristo. Então, como mordomos de Deus, não estamos palmilhando uma estrada virgem, mas alguém já desbravou ela. Ela já foi pisada por alguém que é o supremo modelo dos que desejam ser fiéis dispenseiros. Ele nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Novamente, Pedro vai reiterar isso no capítulo 2, 21, que nós devemos seguir as pisadas do Mestre. Ele foi o desbravador, ele abriu o caminho, ele nos ensinou. O apóstolo Paulo ainda vai afirmar ainda, para reiterar, para fixar, que nós devemos ser imitadores dele, no sentido de que ele também foi um imitador de Cristo. Então entenda isso. Mordomia bíblica é o reconhecimento da soberania de Deus, guarde isso,
a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões e a administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Então é isso aí, é a aceitação da soberania de Deus, o conhecimento dela, a aceitação do cargo que Ele nos deu como depositários, dispenseiro de todas as suas possessões e a administração de tudo isso. E aí, finalizando, meu amado, minha amada de Deus, chegamos aqui finalmente ao final. Tem algumas perguntas aqui para você guardar, para fazer uma revisão, você anotar. Quem sabe na próxima aula a gente volta aqui, dá uma passada aqui por cima para a gente fixar e assim renovar esse conhecimento. Então, o que você acredita que significa ser mordomo? Anote aí. Que significa ser um mordomo? Você pode anotar com suas palavras e na próxima aula a gente comentar. Mencione algumas passagens que demonstram a base bíblica da doutrina da mordomia. Nós citamos 2 exemplos aqui, Eliezer e José. Então procure ler, reler e cite essas 2 passagens. Para que nós fomos criados, na sua concepção, no seu entendimento, para que nós fomos criados, não é verdade? Então, mencione as influências que a doutrina da mordomia pode exercer sobre a vida cristã. Você já deve ter provado essa influência na sua vida. Você pode destacar também, faz parte da interação. Quem é o nosso supremo exemplo na vida, na prática da mordomia e por quê? Quem é o nosso exemplo máximo? Nós destacamos aqui a figura de Jesus Cristo Messias, não é mesmo? É o maior exemplo. E por que ele é tido como o maior exemplo? Então, são algumas perguntas para reflexão e nós precisamos entender, meu amado, lembre-se que existe, eu quero fechar aqui, lembre-se que existe a corrente do cuidado. Isso, existe uma corrente do cuidado. Eu cuido e sou cuidado, na verdade, e mais alguém cuida de mim. E Deus cuida de todos nós. É importante não deixar você aí, meu amado que está nos ouvindo, minha amada que está nos ouvindo, existe uma corrente, ainda mais em tempo de pandemia, na dificuldade que estamos vivendo. Essa corrente não pode ser quebrada. Você que está participando conosco, compartilhe essa live com alguém para que nós possamos manter essa corrente e alcançar tantos quanto o Senhor deseja alcançar. Então lembre-se da corrente do cuidado na doutrina da mordomia cristã. Trabalhe na construção da sua rede de relacionamento, sempre com a consciência de que na cadeia da mordomia cristã, tem essa consciência, todos precisamos de cuidado e agir de forma recíproca. Nos ajudará nesse desafio, não é mesmo, irmãos? É verdade. É um tema muito interessante, um tema que não é muito falado nos dias de hoje, mas que devemos nos posicionar diante de Deus. E como servos do Senhor, o Senhor disse que nós não somos mais escravos, quando Jesus disse, pois o escravo não sabe aquilo que o seu Senhor está pensando. Então nós hoje, por meio do Espírito Santo, nós temos essa capacidade de sermos servos e administradores de Deus aqui na terra. Devemos, como cristãos, ser exemplos para aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro Deus. Então é necessário que nos aprofundemos um pouco mais nesse ensinamento ao qual o pastor Júlio nos trouxe aqui. E você se deu tempo de você anotar essas perguntas, reflita nos versículos a qual o pastor passou aqui no início. Busque o seu conhecimento, busque se inteirar mais sobre o que é mordomia cristã, para que você possa entender. Claro que aqui não dá para passar tudo, mas você tem a capacidade de ir na sua casa, de se aprofundar mais no que é a mordomia cristã, no entender o que realmente Cristo quer de você, no que realmente você pode fazer como administrador de Deus aqui nessa terra. Pois Deus nos deixou aqui como representante dele para administrar aquilo que ele quer fazer, para alcançar aqueles que ainda não têm esse conhecimento a qual nós adquirimos aqui hoje. Então tome essa palavra na sua mão,
busque esse conhecimento e que eu creio que na próxima aula o pastor Júlio vai trazer um pouco mais de entendimento também, um pouco mais sobre, vamos ter uma série também sobre isso e vamos galgando cada degrau até alcançarmos a plenitude do conhecimento a qual Deus quer que tenhamos aqui nessa terra. Obrigado por todos vocês que estão participando conosco aqui nessa live. Eu creio que ela vai alcançar muitas vidas ainda. Compartilhe. Obrigado pela tua presença. Que o Senhor possa abençoar o domingo de vocês e que tudo seja conforme a vontade do Senhor. Muito obrigado. Fiquem na paz. Glória a Deus. Amém. Eu só quero deixar aqui um abraço para nossa irmã Alessandra Correia, que está conosco aqui. Inclusive fez algum comentário. A nossa irmã Andréia Oliveira também comentou, linda ilustração. A nossa irmã Lúcia Evangelho, um abraço. Nossa irmã Leci, que está glorificando a Deus. Nosso irmão Adalberto também, glorificando a Deus. Nossa irmã Leci comentando a respeito da parábola. Então, meus amados irmãos, que Deus lhe abençoe, como o nosso irmão aqui mencionou. E olha, agradecemos por sua participação. Acredita realmente que você pode contribuir para estender essa corrente do cuidado e da mordomia cristã? Compartilhe essa live e venha estar conosco no próximo domingo, assim permitindo o nosso Deus. Vamos agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de ter estado aqui, que o Senhor possa conduzir o restante do domingo, o restante do culto que nós vamos ter aqui. Abençoe teus filhos, Pai, inspire-nos, Senhor, para que possamos continuar valorizando essa mordomia, Pai, como algo que o Senhor nos entregou. Em nome de Cristo Jesus. Amém.